Nesse vídeo aqui você vai ter mais uma aula gratuita de inglês e o tema de hoje são pronomes. O curso completo de inglês gratuito está aqui no canal, então se você ainda não viu as outras aulas, você pode voltar, porque essa já é a aula número 3, mas não satisfeito com isso, dá uma olhada aqui embaixo do vídeo, na descrição ou primeiro comentário, que você tem materiais extras e você tem o próximo nível, digamos assim, que vem depois desse curso gratuito, que é o curso do Gabs, que ensina o 80-20, que é uma técnica que facilita e potencializa ainda mais a sua chance de aprender esse idioma, que é o inglês, beleza? Assiste essa aula completa aqui e assim que ela acabar, dá uma procurada aqui, né? Você que tem interesse em melhorar o seu inglês, embaixo do vídeo tem mais coisa para você. Valeu! Hello guys, sejam bem-vindos à segunda aula. Nessa aula aqui a gente vai ver os pronomes, né? Eu dividi isso em 3 aulas para ficar um pouco mais leve o conteúdo, afinal são vários pronomes, né? Várias coisinhas, mas nessa primeira aula aqui eu defino ela como sendo a mais importante das de pronomes, porque é praticamente impossível você ver uma frase sem um pronome, assim como é quase impossível você ver uma frase sem um artigo, né, que a gente viu na aula passada. E definitivamente os que mais aparecem são esses pronomes que eu vou passar aqui na primeira aula. Vamos começar falando sobre os pronomes do caso reto e do caso oblíquo, mas calma aí, não precisa se desesperar com esses nomes, é muito mais simples do que parece na verdade. Em português, né, a gente tem, por exemplo, ela irá conhecê-lo, né? Ela é um pronome, é o primeiro pronome que aparece, ele substitui um nome. Eu poderia falar Maria quer conhecê-lo. Maria, no caso, é o nome. Eu substituí isso por um pronome, ela quer conhecê-lo. Então, ela é o pronome. Agora, se eu falasse Maria quer conhecer Ricardo, Ricardo é o nome. Conhecê-lo, esse lo do final seria um pronome, que aí a gente tem o caso reto, que seria ela, né? Ela quer conhecê-lo. Ela é o pronome do caso reto. O lo, lá no final do conhecê-lo, seria o pronome do caso oblíquo. Só que no inglês eles não têm esse le, lo, lhes, lhas, enfim, né? É muito mais simples. E para quem já entende um pouco mais de gramática, né? O pronome do caso reto funciona como sujeito, ou seja, ele é aquele que realiza a ação. E o pronome do caso oblíquo serve como objeto, ou seja, ele quem recebe a ação. Aqui nos pronomes do caso reto, a gente tem o pronome I, que significa eu, I. A gente tem o pronome you, que significa você ou também tu. Né? Em português a gente tem essas duas opções, em inglês não, é o you. A gente tem o he, o she e tem também o it, que não está aparecendo aqui, mas é porque a gente tem uma aula específica pro it. Como assim? He significa ele, she significa ela, it significa ele e ela, só que para coisas e objetos. Então, em inglês eles fazem essa separação. Mas isso é só para o singular, tá? Então é só quando a gente tem uma coisa, um objeto. Se forem 2 coisas, 3 coisas ou objetos, aí a gente vai para o caso do plural, que a gente vai usar a mesma coisa do que com pessoas. Que aí seria os pronomes we, para nós, we, you, que também serve para vocês e para vós. Então o you, ele é tanto para o singular, você, tu, quanto para o plural, vocês, vós. E aí, né, como eu falei, se tivermos 2 coisas, independente de ser uma coisa, de ser uma pessoa, de ser um objeto, a gente vai usar o pronome they, que significa eles e elas. Esses que eu falei agora são os pronomes do caso reto, então é aquele que realiza a ação. De uma forma mais geral, assim, não é tão certo, né, falar isso, mas funciona em tipo 99% dos casos. Normalmente o que aparece antes do verbo, né, antes da ação que está sendo realizada, é o pronome do caso reto. Então é esses que eu falei agora. E o que vem normalmente depois do verbo, que é aquele que está recebendo a ação, são os pronomes do caso oblíquo, que são esses aqui. Me, que significa me e mim, you,
You é o mesmo, é igual o caso reto, you, que significa lhe, o, a, te, ti, a você. É complicado a gente falar em tradução aqui, tá? Porque tem muitas traduções, você não precisa decorar todas essas traduções. Esse é o tipo de coisa que é mais simples você entender na prática sendo usado nas frases, tá? Do que tentar decorar todas essas traduções. Aí a gente tem o him, que é o pronome do caso oblíquo masculino, então seria o, conhecê-lo, né? Seria esse lo. E a gente tem o her, que é o pronome oblíquo, né? Do caso oblíquo, feminino, então conhecê-la, esse lá seria o her. Isso se for, no caso, pessoas, né? Para coisas e objetos a gente vai usar o it também, ele vai ficar igual ao do caso reto, só que daí a gente tem, né, lá a aula específica pro it. Só para vocês não ficarem com tanta dúvida agora. Aí a gente tem o us, que é para nos, né? Quando a gente tem o nos, por exemplo, conhecer-nos, aí a gente usaria esse us. O you, que daí nesse caso aqui está aparecendo de novo, porque ele também repete para o caso do plural, né? Que seria vós, vos, lhes, a vocês, enfim. E a gente tem o them, que seria o correspondente ao they lá do caso reto. E aí a tradução seria lhes, os, as, los, las. Mas novamente não precisa decorar essa tradução. Tente entender isso dentro das frases. E só para pronunciar nessas frases aqui que a gente trouxe como exemplo lá em cima, no caso reto, he is handsome. He is handsome. E um pouquinho mais rápido, he is handsome, que significa ele é lindo. E lá do caso oblíquo, Maria wants to meet him. Maria wants to meet him. Um pouco mais rápido, Maria wants to meet him, que significa Maria quer conhecê-lo. E agora a gente vai ver mais algumas frases para vocês praticarem um pouco mais esses pronomes, tá? Primeiro, os pronomes do caso reto. I am fast. I am fast. Um pouquinho mais rápido. I am fast. Eu vou parar de falar um pouco mais rápido, tá? Vocês já sabem agora que eu vou pronunciar 2 vezes devagar e 1 vez um pouco mais rápido. Então isso significa eu sou rápido. Lembrando, o pronome I significa eu. I want to go there. I want to go there. I want to go there. Eu quero ir para lá. You are tall. You are tall. You are tall. Você é alto, ou então alta. Em inglês os adjetivos não têm gênero, então tall é tanto para mulher quanto para homem. Alto e alta, ele não muda. You play soccer. You play soccer. You play soccer. He is fat. He is fat. He is fat. Ele é gordo. She runs a lot. She runs a lot. She runs a lot. Ela corre muito. Aqui não confundam, tá? He para ele, masculino. She para ela, feminino. E percebam aqui como ele está sempre vindo antes do verbo, igual eu falei antes para vocês. Próxima, lá o pronome we. We are a group. We are a group. We are a group. Nós somos um grupo. We went to the mall.
We went to the mall. We went to the mall. Nós fomos ao shopping. Aqui perceba, tá, que eu estou usando o Connected Speech. Se você não viu a aula de Connected Speech lá na aula de pronúncia, volta lá para assistir, que é quando a gente conecta, né, todas as palavras, não pronuncia palavra a palavra. Próximo lá, pronome you, agora no caso do plural. You are in the car. You are in the car. You are in the car. Vocês estão no carro. You can do this. You can do this. You can do this. Vocês podem fazer isso. They are afraid. They are afraid. They are afraid. Eles estão com medo. They watch TV. They watch TV. They watch TV. E aqui embaixo tem, né, falando quando o verbo é posicionado depois da terceira pessoa do singular, ou seja, he, she ou it, que a gente vai ver depois em outra aula. Mas enfim, com esses três pronomes, ou então com os correspondentes, né? Por exemplo, a Maria. Maria vai se encaixar com o pronome she. Então também entra nesse caso. O verbo que vem depois vai normalmente terminar com um S. No caso ali, a gente tem o she runs a lot. O verbo aqui é o verbo run, que significa correr. No caso aqui, a gente só acrescentou um S, tá? Vai ter casos onde vai ser acrescentado um ES e vai ter casos onde vai ser acrescentado um IES. Só que isso a gente vai ver em um outro momento, tá? Se você ficou com alguma dúvida com relação aos pronomes do caso reto, digita aqui nos comentários, manda aqui a sua dúvida que eu vou responder, tá? E agora vamos lá para os pronomes do caso oblíquo. Percebam aqui que sempre vai estar vindo depois do verbo. Então é aquele que está recebendo a ação. Vamos lá para as frases. She wants to meet me. She wants to meet me. She wants to meet me. Ela quer me conhecer. You tell me the truth. You tell me the truth. You tell me the truth. Você me diz a verdade. Aqui também pode estar tipo ordenando, diga-me a verdade, fale-me a verdade, nesse sentido, tá? We saw him at the pier. We saw him at the pier. We saw him at the pier. Alfred loves her. Alfred loves her. Alfred loves her. Aqui, ó, pode perceber, tem um S ali, né? Loves. Por quê? Porque Alfred é masculino, então ele seria referente ao pronome he, né? Ele, Alfred, ele. Então a gente vai usar, né, as mesmas regrinhas que a gente usa com o he, que no caso seria colocar um S ali depois. Ah, Gabriel, mas quando que eu faço isso? Eu não estou entendendo direito. Essa questão de S, ou coloco um IES, ou coloco um ES, como que faz? Calma, isso aí você vai ver lá mais pra frente, quando você começar a ver os tempos verbais. Então é em um outro módulo, fica tranquilo, vai seguindo aqui a ordem de aprendizado que você vai conseguir. Próximas frases aqui. He wants to kiss you. He wants to kiss you. He wants to kiss you. Ele quer te beijar. They beat you. They beat you. They beat you.
Eles te bateram. He saw us at the game. He saw us at the game. He saw us at the game. Ele nos viu no jogo. Tell us the truth. Tell us the truth. Tell us the truth. Nos diga a verdade. I talk with them. I talk with them. I talk with them. Eu falo com eles. We'll take care of them. We'll take care of them. We'll take care of them. Nós cuidaremos deles. Aqui, ó, take care, lembrando, connected speech. Take care, termina take com o mesmo som que começa o care. Então a gente junta e aí fica take care, beleza? E agora mais frases. I gave you a flower. I gave you a flower. I gave you a flower. Eu lhe dei uma flor. I will teach you this. I will teach you this. I will teach you this. Eu vou lhes ensinar isso. E a gente também tem os pronomes possessivos, que são aqueles que indicam posse, ou seja, meu, seu, dele, dela, tudo isso indicando posse, né? E aí a gente vai ter aqui os pronomes adjetivos e os pronomes substantivos. Qual que é a diferença aqui? Ah, mas nossa, quanto detalhe. Calma, é bem tranquilo isso aqui. Os pronomes adjetivos vão vir antes daquilo que a gente possui. Por exemplo, esse é meu carro. Meu carro. O meu está vindo antes de carro, né? Então aqui a gente vai usar o pronome adjetivo, que seria no caso o my. E quando o pronome, né, vem depois daquilo que é possuído, aí a gente vai usar os pronomes substantivos. Por exemplo, esse carro é meu. Meu agora veio depois de carro, né? Então, nesse caso, a gente vai usar o pronome substantivo. This car is mine. Então, segue essa mesma lógica. Adjetivo vem antes daquilo que é possuído, o substantivo vem depois daquilo que é possuído, tá? Isso para os pronomes aqui. Quais são esses pronomes? Correspondente ao I, né, que seria de eu, né, primeira pessoa do singular, a gente vai ter o my como adjetivo, my, e o mine como substantivo, então aquele que vem depois da coisa possuída, mine. A tradução, meu ou minha. Para a segunda pessoa do singular, e isso também vai valer depois para a segunda pessoa do plural, que seria correspondente ao you, lá dos pronomes que a gente viu antes, é your para adjetivo, your, e yours para substantivo, yours, que seria teu, tua, seu ou sua. Para a terceira pessoa do singular, então correspondente ao he e she, a gente tem his e her. Her. His seria correspondente ao he, então ele é masculino. Her seria correspondente ao she, então ele é feminino. His, masculino, her, feminino. Isso para adjetivos. E aí, nos substantivos, his se mantém, é a mesma coisa, é igual. His e hers. Aqui a gente coloca um S. Hers. Ó,
Perceba um padrão aqui. Para quase todos eles, né, tirando para o my, que vira mine, você vai colocar um S lá no final. É isso, tá? Basicamente é isso. No substantivo você vai colocar um S no final. Então your vira yours. His já termina com S, então se mantém. Her você coloca um S, então vira hers. Agora o our, que é o adjetivo, vai virar ours. Ours, no pronome substantivo. E isso significa nosso ou nossa, então seria correspondente ao pronome we que a gente viu antes. Agora para a segunda pessoa do plural, que é a mesma coisa que a gente já viu, né, do you. E para a terceira pessoa do plural, a gente tem their. Their. Inclusive, essa é a pronúncia, tá? Their. Não é their. Their vai virar theirs. Theirs. De novo, coloca um S lá no final, vira substantivo. Ó. Substantivo, começa com um S. No caso, os pronomes vão terminar com um S aqui. Se isso ajudar você a lembrar disso, tá ótimo. E their e theirs significa deles e delas. Aqui a gente não tem diferença de gênero, é igual para os dois. E aqui, né, alguns exemplos, algumas frases de exemplo. Ó. Sempre perceba, pronome adjetivo antes da coisa possuída, pronome substantivo depois da coisa possuída. My house is big. My house is big. My house is big. Minha casa é grande. That house is mine. That house is mine. That house is mine. Aquela casa é minha. That is his jacket. That is his jacket. That is his jacket. Aquela é a jaqueta dele. That jacket is his. Opa! This jacket is his. This jacket is his. Essa jaqueta é dele. That is your phone. That is your phone. That is your phone. Aquele é seu telefone. That phone is yours. That phone is yours. That phone is yours. This is our cake. This is our cake. This is our cake. Esse é nosso bolo. E aproveitando aqui o our, você pode ouvir de duas formas. Então, ele tem oficialmente uma pronúncia, mas as pessoas às vezes pronunciam de um jeito um pouquinho diferente. Pode ser our, com esse U bem pronunciado, ou pode ser are. Are. Igual eu pronunciei agora, eu não pronunciei tanto o U. Se você não percebeu, volta aí um pouquinho no vídeo, tá? Mas só para você entender que vai ter duas pronúncias e você vai ouvir isso. This cake is ours. This cake is ours. This cake is ours. Esse bolo é nosso. That is their house. That is their house. That is their house. Aquela é a casa deles. That house is theirs. That house is theirs. That house is theirs. Aquela casa é deles. That is your car. That is your car.
That is your car. Aquele é o carro de vocês. That car is yours. That car is yours. That car is yours. Aquele carro é de vocês. E agora a gente vai para os pronomes demonstrativos. Já estamos terminando essa aula, tá? Calma aí, só mais um pouquinho de informação. Só que essa informação de agora você, na verdade, acabou de ver. Então, voltando lá para os exemplos que a gente acabou de ver, você vai ver várias vezes that e this. That e this. E esses são dois dos pronomes demonstrativos, tá? Então, this, a gente usa para este, esta e isto. É no singular, então a gente vai usar esse pronome quando a gente tem uma coisa só e normalmente quando essa coisa está perto da gente, né? Pode ver, este em português passa a ideia de algo que está perto. Então, o this é a mesma coisa. Pro plural, a gente tem outra palavra que tem uma pronúncia bem parecida até. This para singular, these para plural. Então, olha a diferença na pronúncia. This, these. Pro these, você vai usar mais a garganta. E pro this, você vai usar mais a boca mesmo aqui para fazer o som. E aí o these significa estes e estas. E aí a gente tem o that, que significa aquele, aquela e aquilo, pro singular também, quando a gente tem uma coisa só. Às vezes ele é usado para isso, só que na tradução só, tá? Como assim? Quando a gente conta alguma história, por exemplo, em português, e algo que aconteceu, por exemplo, no passado, e você vai fazer um comentário sobre isso, falar, isso foi incrível, você vai usar isso, né, em português. Em inglês, eles usam o that. O that você vai usar para se referir a coisas que aconteceram no passado. Imagina que o passado está longe da gente. O that a gente vai usar para coisas que estão longe. Aquele, aquela, aquilo. E isso quando a gente está falando do passado, né? Que na tradução vira isso, mas em inglês eles vão usar o that. Espero que isso tenha ficado claro para você, tá? Se não ficou, deixa aqui nos comentários, eu já vou dar uma olhada ali e daí eu te respondo, tá? Isso pro singular. Pro plural, então para quando temos mais coisas, a gente usa those, que significa aqueles e aquelas, no plural então. Nenhum desses quatro aqui vai ter diferença de gênero, então é para masculino, para feminino, tanto faz, você vai usar this, these, that e those. E vamos terminar essa aula por aqui, senão ela vai ficar muito longa e aí vai ficar muito conteúdo para você absorver. Então vamos lá agora, quando você estiver preparado para a próxima aula para ver mais alguns pronomes. Até lá! Hey, what's up, guys? Sejam bem-vindos à segunda aula de pronomes, a terceira aula desse curso. Nessa aula nós vamos ver os pronomes reflexivos. E para lembrar quais são os pronomes reflexivos, pense em um reflexo. Então, quando a gente vê o reflexo, a gente vê a nós mesmos, né? Então, é basicamente isso que são os pronomes reflexivos. Eles são usados para indicar que a ação reflexiva recai sobre o próprio sujeito. Ou seja, se eu estou falando sobre mim, a ação vai recair sobre mim mesmo. Se eu estou falando sobre ele, a ação vai recair sobre ele mesmo. Nesse caso, o pronome vem logo após o verbo e concorda com o sujeito. Como assim concorda com o sujeito? Se eu estou falando sobre ela, né, o pronome ela, she, então a ação vai recair sobre ela mesma. Eu não posso falar dela e recair sobre mim mesmo. Então isso não faz sentido. Se o pronome é ela, vai recair sobre ela mesmo e aí a gente vai usar o pronome referente ao ela. Estes pronomes se caracterizam pelas terminações self no singular, ou seja, quando é só uma pessoa, que aí é nos pronomes I, he, she e it.
E selves, né, vai tirar o F, vai virar um vs, no plural, né, que aí seriam os pronomes you, we e they. E aí, para cada pronome pessoal, tem um pronome reflexivo, que é esses que eu falei, mas a gente já vai formalizar isso aqui numa tabela. E esses aqui, então, são os reflexive pronouns. Myself, myself, que significa a mim mesmo. Aquele tracinho me ali é para quando for, por exemplo, eu não conheço-me. I don't know myself. Então esse tracinho ME no final das palavras ali, que a gente tem, né, em português, mas em inglês eles não têm, vai ser tudo myself. Yourself, que significa a ti, a você mesmo. E antes eu tinha falado que o you seria yourselves, mas aí é quando é no plural, né, no singular, que a gente já viu que pode ser usado nos dois, então no singular vai virar yourself, que significa a ti, a você mesmo. Himself, himself, que significa a si, a ele mesmo. Tente não decorar essas traduções aqui. Entenda o uso delas nas frases aqui depois, que a gente vai ver os exemplos, que é muito mais simples do que tentar decorar tudo isso, tá? Então, himself, né, correspondendo ao him, que é o pronome masculino. Aí a gente tem herself, herself, que significa a ela mesma, pronome feminino. Itself, itself, que é para coisas, né, para substantivos, é correspondente ao it, que a gente já deu uma olhadinha ali na aula passada, mas lembre-se, ainda vai ter uma aula só sobre o it. Ourselves, ourselves, que é a nós mesmos, ou então a nós mesmas, não tem diferença aí de gênero. Yourselves, yourselves, aqui é a mudança, a vocês mesmos ou a vocês mesmas, e themselves, themselves, que é a eles mesmos, a elas mesmas. E agora vamos dar uma olhada nisso com as frases aqui, né, com alguns exemplos. E sempre perceba que o sujeito lá sempre vai estar concordando com o pronome reflexivo. Na verdade, o pronome reflexivo concorda com o sujeito, né? Mas a recíproca é verdadeira. I cut myself with a knife. I cut myself with a knife. I cut myself with a knife. Eu me cortei com uma faca. Gabriel, mas aqui está no passado, né? Isso aqui está estranho. O cut não significa cortar no presente. O cut, ele também vira cut no passado, ele não muda. Por isso essa frase aqui está no passado, beleza? Mas isso a gente ainda vai ver também mais para frente. You cut yourself with a knife. You cut yourself with a knife. You cut yourself with a knife. Você se cortou com uma faca. Jack cut himself with a knife. Jack cut himself with a knife. Jack cut himself with a knife. Lembrando aqui, connected speech. Jack cut termina Jack com um som, cut inicia com o mesmo som, então a gente junta. Jack cut himself with a knife. We cut ourselves with a knife. We cut ourselves with a knife. We cut ourselves with a knife. Nós nos cortamos com uma faca. You cut yourselves with a knife. You cut yourselves with a knife. You cut yourselves with a knife. Vocês se cortaram com uma faca. Aqui está no plural, né? Então, yourself, para o singular, você se cortou. E yourselves, no plural, vocês se cortaram. They cut themselves with a knife. They cut themselves with a knife. They cut themselves with a knife.
eles ou elas, também poderia ser, se cortaram com uma faca. E aqui mais algumas informações. Então, esses pronomes reflexivos, eles podem ser usados de um jeito diferente. Se você colocar o by antes deles, então, por exemplo, by myself, by herself, ele significa sozinho, é sinônimo, né, do alone em alguns casos. Tem ali uma pequena diferença, né? O alone significa que você está sozinho sem nenhuma pessoa perto, por exemplo. E o by myself, by yourself, enfim, com os pronomes reflexivos, significam por você mesmo. Então, por exemplo, se eu estou falando de carregar sacolas, né? Se eu falar alone, significa que não tem ninguém perto de mim e eu estou carregando as sacolas. Se eu falar by myself, então eu estou carregando as sacolas sem a ajuda de ninguém, por mim mesmo, sozinho. E ainda algumas vezes a gente pode colocar o all antes do by myself, by yourself, by herself, para dar uma enfatizada maior ainda, que realmente é sozinho. Então ficaria all by myself, all by herself. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. She was waiting for her husband by herself. She was waiting for her husband by herself. Pronunciei aí na sua casa também, hein? She was waiting for her husband by herself. Ela estava esperando sozinha pelo marido, pelo seu marido. Aqui no caso poderia ser o alone também, né? Nesse caso aqui seria um sinônimo, significaria a mesma coisa. Só tem algumas situações onde um tem um sentido um pouquinho diferente do outro. Mas às vezes eles podem sim ser sinônimos. Sometimes Richard prefers to be by himself. Sometimes Richard prefers to be by himself. Sometimes Richard prefers to be by himself. Às vezes, Ricardo prefere estar sozinho. Aqui a gente traduziu Richard para Ricardo, tá? Mas normalmente não se traduz nomes, beleza? É só para vocês entenderem que tem nomes relacionados, né? Então, por exemplo, John seria o equivalente a João em português. Mary seria equivalente a Maria. Mas se você for conversar mesmo com uma pessoa, não traduza o nome, fala o nome dela mesmo. She was waiting for her husband all by herself. She was waiting for her husband all by herself. She was waiting for her husband all by herself. Ela estava esperando completamente sozinha pelo seu marido. Aqui, ó, esse all, então dando uma enfatizada, completamente sozinha. É nesse sentido, tá? She likes making everything by herself. She likes making everything by herself. She likes making everything by herself. Ela gosta de fazer tudo sozinha. Did you go to the park by yourself? Did you go to the park by yourself? Ó, aqui eu estou usando connected speech. Did you go to the park by yourself? Did ya? Beleza? Você foi ao parque sozinho? E tem ainda alguns outros pronomes reflexivos que são chamados de reflexivos recíprocos. Para lembrar do que é isso, lembre que recíproco significa um ao outro, né? Então tem retorno, eu não faço somente para mim mesmo, então tem esse retorno. É algo recíproco e tem diferença entre os pronomes reflexivos que a gente já viu e esses recíprocos, e a gente vai ver isso agora. Temos então os recíprocos each other e one another.
Qual que é a diferença entre each other e one another? Each other para quando estamos falando de duas pessoas ou duas coisas, né? Enfim. E one another para quando falamos de três ou mais. Isso é uma regra geral, assim, né? Mas também não é uma regra que, nossa, se você quebrar ninguém vai entender nada. Não precisa se preocupar tanto assim com isso. Também one another é um pouco mais formal. Então isso significa que as pessoas também vão usar às vezes o each other para se referir a três ou mais coisas, beleza? Então não precisa se preocupar tanto assim em decorar qual que é o each other, qual que é o one another. Vamos lá então para os exemplos para vocês darem uma olhada nas diferenças, né, do uso entre os reflexivos normais e os reflexivos recíprocos. Julia and I looked at ourselves in the mirror. Julia and I looked at ourselves in the mirror. Julia and I looked at ourselves in the mirror. Julia e eu olhamos para nós mesmas no espelho. Our mother thinks that we should be more careful to each other. Our mother thinks that we should be more careful to each other. Our mother thinks that we should be more careful to each other. Nossa mãe acha que deveríamos ser mais cuidadosos um com o outro. Aqui fica bem clara, né, a tradução ali da reciprocidade, um com o outro. Make sure you and Julia don't hurt yourselves. Make sure you and Julia don't hurt yourselves. Make sure you and Julia don't hurt yourselves. Aqui você deve ter percebido que eu pronunciei uma coisa diferente, né, das duas vezes. Uma vez eu pronunciei don't hurt yourselves, onde esse T sumiu, e a outra eu pronunciei don't hurt yourselves. As duas pronúncias estão certas, tá? Então, dependendo ali de como você está falando, às vezes vai pronunciar de um jeito, às vezes de outro, não tem problema nenhum. E essa frase significa cuidem-se para que você e Julia não se machuquem. Esse yourselves seria não se machuquem, tipo a vocês mesmas. Se eu usasse aqui o each other, significaria uma machucar a outra. Como eu usei yourselves, significa a Julia se machucar a ela mesma e eu me machucar a mim mesmo. Então seria essa a diferença, tá? Yourselves, cada um se machucar, e each other seria um machucando o outro. E agora a gente vai ver uma frase quase que repetida, né? Com o mesmo verbo aqui, e aí vocês vão entender realmente qual que é a diferença. Julia and I looked at each other and started to laugh. Julia and I looked at each other and started to laugh. Julia and I looked at each other and started to laugh. A pronúncia aqui tá laugh, laugh. Esse GH parece um F mesmo, laugh. E aqui, né, então a diferença. Julia and I looked at ourselves in the mirror. Lá no primeiro exemplo, olhamos para nós mesmas. Então cada uma estava vendo o seu próprio reflexo. No caso seria Julia and I. Então eu vendo o meu próprio reflexo, a Julia vendo o reflexo dela. Julia and I looked at each other. Então seria uma olhando para a outra. Beleza? Então tá aí a diferença. Mais algumas frases aqui. Julia and I enjoyed very much ourselves during the party. Julia and I enjoyed very much ourselves during the party. Julia and I enjoyed very much ourselves during the party. Julia e eu nos divertimos muito durante a festa.
E agora aqui um exemplo do uso do one another com mais de duas pessoas. Aqui são três. Julia, Raquel and I don't see one another every day. Julia, Raquel and I don't see one another every day. Julia, Raquel and I don't see one another every day. Júlia, Raquel e eu não vemos uma outra todos os dias. É isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida ainda nesse conteúdo, né? Eu sei que foi até que bastante coisa ainda, mas se ficou qualquer dúvida aqui, deixa aqui nos comentários, eu vou responder, beleza? E vamos lá então para a próxima aula e para mais uma parte dos pronomes. Hello guys, sejam bem-vindos à terceira aula sobre os pronomes, a aula de pronomes relativos. Essa aula aqui a gente vai falar sobre esses pronomes que podem confundir um pouco vocês, mas que basicamente são usados para relacionar uma parte da frase com a outra. E esses pronomes são usados nas famosas relative clauses. Bom, né, o próprio nome do pronome já diz que é um pronome relativo, então ele relaciona duas coisas. Por exemplo, aqui nessa frase aqui, It's a young man who lives here. It's a young man who lives here. It's a young man who lives here. É um jovem quem vive aqui. Então, esse who, ele é o pronome relativo que está sendo usado para relacionar, que é um homem jovem e o vive aqui. Então, esse who vai estar juntando, né, essas duas partes da frase. É um homem jovem que vive aqui. E aliás, aqui na tradução tá é um jovem, mas lá tá it's a young man. Não tem muita importância aqui a tradução, tá? Ele mantém o mesmo sentido. Um homem jovem é a mesma coisa que um jovem. E só para complementar, os pronomes relativos, eles podem exercer a função de sujeito e também podem exercer a função de objeto. E aí vai depender da frase e do contexto, né, que você está usando essa frase. E só para relembrar, sujeito, aquele que realiza a ação, objeto, aquele que recebe a ação. Mas então, quais são os pronomes relativos, né, os relative pronouns? Vai aqui a lista para você. Who, whose, which, where, that, what e whom. Aqui do lado a gente tem a tradução, né, para cada um desses pronomes. Eu recomendo que não se prenda, não tente decorar essa tradução, somente do whose, que às vezes pode dar uma ajuda na questão de você lembrar quando usar o whose, porque ele pode dar uma confundida, a gente já vai ver um pouco disso, mas enfim, tente não se prender tanto à tradução. Entenda como que isso é usado nas frases, beleza? Vamos então iniciar a explicação, né, de cada um desses pronomes relativos, começando pelo pronome who. Ele é usado quando queremos falar sobre pessoas e não sobre objetos. Who, lembra sempre, who significa quem e é usado somente para pessoas. E agora vamos ver aqui algumas frases de exemplo, beleza? The boy who studies with me has asked me out. The boy who studies with me has asked me out. The boy who studies with me has asked me out. O menino que estuda comigo me chamou para sair. O who, né, que é o pronome que está ligando, né, as duas partes da frase, começando pelo o menino. O menino que fez alguma coisa. Então esse que vai estar ligando, vai estar relacionando o menino com o que ele fez. E aí a tradução da frase, o menino que estuda comigo me chamou para sair. E agora vamos ver outra frase. Barack Obama, who was once president of the USA, discoursed last week.
Barack Obama, who was once president of the USA, discoursed last week. Barack Obama, who was once president of the USA, discoursed last week. Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos, discursou semana passada. Muita gente tem dúvida quanto a esse want aqui na frase, porque ele não aparece ali, né, na tradução. Esse want, ele pode significar duas coisas. Ele pode significar uma vez, de algo que aconteceu somente uma vez, ou também pode dar o sentido de algo que uma vez aconteceu, tipo no passado. Nesse caso aqui, ele está dando sentido que aconteceu no passado. Se você quisesse falar que o Obama teve 2 mandatos, então ele foi 2 vezes presidente dos Estados Unidos, aqui seria simplesmente trocar o once por twice. Mesmo que o once, na verdade, ele não está dando sentido de somente uma vez, mas de passado. Só que pela construção aqui da frase daria para substituir sem problema. Mas qual que é o foco aqui, né? A gente está vendo o pronome who. Então, o who é o que está relacionando Barack Obama com o ser presidente dos Estados Unidos. Esse assunto pode ser um pouquinho confuso para algumas pessoas. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Isso serve para qualquer um dos pronomes relativos aqui, ok? Vamos seguindo aqui para o próximo pronome, que é o which. Which, que é usado para falar de coisas e animais. Isso quando ele é usado como um pronome relativo. Ele pode ser usado como pergunta, mas isso a gente vai ver na outra aula, que é uma aula de WH questions. As questões que envolvem o WH, né, que é o what, o which, enfim. Mas aqui, como pronome relativo, ele é usado para coisas e animais. E vamos ver agora alguns exemplos. This is the game which I am playing now. This is the game which I'm playing now. This is the game which I'm playing now. Esse é o jogo, primeira parte, que eu estou jogando atualmente. Então, perceba aqui que se a gente não colocar o which, né, a tradução ficaria: esse é o jogo, estou jogando atualmente. Então falta, né, alguma coisa. Esse que no caso aqui vai ser o which, ele está relacionando essas duas partes da frase. Senão elas não teriam sentido nenhum de forma separada. Próxima frase aqui: The cat which came here yesterday is outside. The cat which came here yesterday is outside. The cat which came here yesterday is outside. O gato que veio aqui ontem está lá fora. E próxima: NASA has a rocket which can reach extreme velocities. NASA has a rocket which can reach extreme velocities. NASA has a rocket which can reach extreme velocities. A NASA tem um foguete que consegue alcançar velocidades extremas. A NASA tem um foguete que consegue alcançar velocidades extremas. Esse que está se referindo a quem? A NASA ou ao foguete? É ao foguete, né? É o foguete que consegue alcançar as velocidades extremas. Por que eu falo isso? Por que eu dou essa explicação? Porque se a gente substituir, por exemplo, o NASA por he, né? He é uma pessoa, então a gente usaria o who. Só que he has a rocket which can reach extreme velocities. A gente continuaria usando o which, porque esse which não está se referindo ao he, está se referindo ao rocket, ao foguete. Beleza? Ficou claro, né? Se não ficou, deixa aqui nos comentários. E agora a gente vai ver o that, que a gente já viu antes, mas com um outro sentido. Antes a gente viu ele sendo usado como aquilo ou aquele, né? Para indicar alguma coisa que está longe de nós. Mas aqui ele não vai ser usado dessa forma. Aqui ele está sendo usado como um relative pronoun.
né, como um pronome relativo, que vai estar relacionando duas partes da frase. E uma coisa bem interessante é que ele é quase como um coringa. Então, muitas vezes, se você está na dúvida, você pode substituir pelo that. Muitas vezes, não é sempre, tá? Que fique bem claro isso. Por exemplo, aqui nas frases anteriores, né, que a gente viu, This is the game which I'm playing now. Aqui seria tranquilo substituir which por that. Então, na dúvida, né, daria para ter colocado o that. Ele também pode ser usado para substituir o who como um pronome relativo, tá? Que fique claro isso também, e não como uma pergunta. O who sendo usado como pergunta não dá para ser substituído por that. Mas aqui, como pronome relativo, dá para substituir. Por exemplo, aqui, The girl that came here yesterday is very pretty. The girl that came here yesterday is very pretty. The girl that came here yesterday is very pretty. A menina que veio aqui ontem é muito bonita. Perceba aqui que a gente está falando de uma pessoa, né? Então a gente poderia ter usado who aqui também. Só que o that, ele, como é meio que coringa, ele pode ser usado nesse caso aqui também. E agora ele sendo substituído no lugar de which. The dog that came here yesterday is outside. The dog that came here yesterday is outside. The dog that came here yesterday is outside. O cachorro que veio aqui ontem está lá fora. E se você não está pronunciando essas frases aí na sua casa, começa a pronunciar, volta o vídeo, assiste de novo e pronuncia, beleza? É muito importante isso. E agora a gente vai ver o pronome whom. Whom, que é bem comum de ser confundido com o who, mas agora eu vou ensinar uma técnica aqui, né, para você não confundir mais tanto assim. Então o who, ele é usado para sujeito, para alguém que realiza uma ação. E o whom é usado como alguém que recebe uma ação. Também é usado como pessoa aqui, tá? Então essa é a confusão do who com o whom, porque os dois são usados como pessoas. Mas o who executa, faz alguma coisa, whom recebe alguma coisa. E uma pequena técnica aí que eu vou ensinar para às vezes você não se confundir na hora de usar é tentar relacionar o who com aqueles pronomes normais, né? I, you, he, she, it. E o whom você vai tentar associar com o outro pronome, com o pronome objeto, que é, por exemplo, o me, o him, o her. Então, se você puder substituir o pronome relativo aqui, né, o who ou o whom, por he, she ou it, então o pronome certo para você usar é o who. Se você puder substituir na frase por him, her, me, então o pronome que você deveria usar é o whom. Vamos ver isso aqui aplicado numa frase. Are you going to the mall with whom? Are you going to the mall with whom? Are you going to the mall with whom? Você está indo para o shopping com quem? E agora vamos ver como isso se aplicaria usando aquela técnica que eu falei, né? Se eu substituísse aqui por he, por exemplo, daria certo? Are you going to the mall with he? Não, né? Não dá certo. Então, se a gente substituísse agora por him, are you going to the mall with him? Agora sim. Então, essa forma aqui ficaria certa. Então, o que a gente vai usar é whom. Ah, e cuidado também com a pronúncia, tá? Não confunda com room. Room, de quarto. O room, de quarto, ele tem essa pronúncia mais caipira, né? Do R mesmo. Room. E o whom, aqui não. Ele é diferente, ele é pronunciado whom. E agora vamos ver a próxima frase. What is the name of the boy with whom you are going out? What is the name of the boy with whom you are going out?
What is the name of the boy with whom you are going out? Qual o nome do garoto com quem você está saindo? Então aqui, né, ele está recebendo a ação. A menina está saindo com ele. Por isso que a gente vai usar o whom. E só um lembrete aqui para você não ficar tão desesperado. O whom é mais usado em linguagens escritas ou em ambientes mais formais. Se for em um ambiente normal, assim, né, que você está com os amigos e tudo mais, se você trocar o whom pelo who, não tem problema nenhum, tá? Ninguém vai te julgar por isso. É bem tranquilo. Próximo pronome aqui é o where. O where, que não tem muito segredo mesmo. É só você se lembrar que o where lá nas perguntas, isso a gente ainda vai ver. Mas o where nas perguntas significa onde. E onde é um lugar, né? Sempre. Então, se você está usando o where como um pronome relativo, ele vai estar se referindo a um lugar. Por exemplo, aqui nas frases, New York is the city where I want to live. New York is the city where I want to live. New York is the city where I want to live. Nova York é a cidade onde quero morar. E aqui você poderia também substituir pelo that, sem problema nenhum. A diferença seria ali na tradução, né, que daí seria Nova York é a cidade que eu quero morar, ao invés de onde eu quero morar. E a próxima, Castle's Bar is where I met my best friend. Castle's Bar is where I met my best friend. Castle's Bar is where I met my best friend. O bar do Castle é o lugar onde conheci meu melhor amigo. Castle aqui é o nome de uma pessoa, tá? Como que eu sei disso? Por causa do apóstrofo S. Se ele é usado, então ele tá sendo usado com uma pessoa. Por isso que eu sei que Castle é uma pessoa. E aí aqui muita gente fica na dúvida, né? Fica meio confuso porque na tradução, tá? É o lugar onde conheci meu melhor amigo. Mas ali na frase em inglês não tem essa palavra lugar. Por exemplo, né? Não está escrito Castle's Bar is the place where I met. Mas na tradução não tem problema. Perceba que não perde o sentido da frase. Mantém o mesmo sentido. Se fosse para fazer uma tradução literal ali, ficaria o bar do Castle é onde conheci meu melhor amigo. Perceba que não muda, né? O sentido continua a mesma coisa. E o próximo pronome é o whose. Whose, que é usado para indicar posse ou então uma relação parental. Você já vai ver essa questão de relação parental. E para você lembrar quando a gente usa o whose, essa sim é importante você lembrar da tradução, que é cujo ou cuja, né? Não tem diferença aí de gênero também. Por que eu digo que é importante você lembrar a tradução? Porque é muito mais fácil você entender em português quando usar o cujo do que você aprender do nada em inglês quando usar o whose. Então, por mais que eu sempre fale, né? Tenta entender o uso no inglês. Algumas vezes, em algumas coisas específicas, é mais fácil você entender o inglês através da transformação para o português. Esse é um desses casos. Então vamos ver aqui nas frases. The boy whose father became very rich is here today. The boy whose father became very rich is here today. The boy whose father became very rich is here today. O garoto cujo pai tornou-se muito rico está aqui hoje. E a próxima frase, The dog whose owner is my friend was found at the park. The dog whose owner is my friend was found at the park. The dog whose owner is my friend was found at the park. O cachorro cujo dono é o meu amigo foi encontrado no parque. E assim como cujo ou cuja não é tão usado, né, em português, em inglês também ele não é assim tão usado.
Ah, mas então o que eu vou substituir ali no lugar? Na verdade, normalmente as frases são elaboradas, né? São feitas com uma outra estrutura, que você não precise usar o whose. Assim como em português também, né? Que a gente não teria como substituir o cujo. Por exemplo, aqui, o cachorro cujo dono é meu amigo. A gente não pode substituir esse cujo por outra coisa. Em inglês também não. E aí o que a gente faz em português, que a gente não usa o cujo? A gente elabora a frase de um outro jeito. E agora vamos para o próximo pronome, que é o what. Bom, o what pode ser usado como sujeito e também pode ser usado como objeto. Quando ele é usado como um pronome relativo, ele vai ter a tradução, né, de que ou de o que. Vamos dar uma olhada aqui nas frases para você entender o uso dele nelas. I don't know what happened yesterday. I don't know what happened yesterday. I don't know what happened yesterday. Não sei o que aconteceu ontem. What is this? What is this? What is this? O que é isso? Aqui, perceba só a pronúncia do meu this, tá? Ele não apareceu this, com a língua no meio dos dentes. Ele ficou what is this? É como se fosse um D aqui. Não tá errado, tá? A gente já viu lá no módulo de pronúncia que tem várias formas de pronunciar isso. Aqui, no caso, eu quis pronunciar what is this? Na verdade, não é algo que eu quis, né? É algo que sai naturalmente. Próxima frase. What time is our flight? What time is our flight? What time is our flight? Que horas é o nosso voo? What were you doing in the bank? What were you doing in the bank? What were you doing in the bank? O que você estava fazendo no banco? What do you want to drink? What do you want to drink? What do you want to drink? O que você quer tomar? Aqui a gente usou o what em algumas perguntas. A gente vai ver um pouco mais sobre isso lá na aula de WH Questions. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Se não, vamos lá para a próxima aula. Hello, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula aqui, a gente vai finalmente falar sobre o tal do pronome it, que é aquele pronome que a gente já vem comentando nas aulas passadas, né? Mas que teria uma aula específica para ele, então é essa aula aqui. E presta muita atenção porque essa é uma aula que, se você não entender ela direito, isso vai acabar gerando muita confusão depois, quando você ouvir frases, ouvir conversas, você vai ficar sem entender uma parte da frase, e é justamente por causa desse pronome, beleza? Então vamos lá, iniciando a explicação, falando que o pronome it, ele tem basicamente dois usos principais, né? E aí tem alguns outros usos que a gente vai falar depois. O primeiro uso, e um dos principais, é o uso como um sujeito. Lembra lá na primeira aula de pronomes que a gente viu alguns pronomes que tinham I, you, he, she, aí tinha o it, né? Que eu comentei lá com vocês. Então, esse daqui é o uso dele como sujeito. E nesse uso como sujeito, a gente até pode fazer uma pequena divisão dele como sendo um pronome pessoal. E aí ele vai estar se referindo a objetos, a animais ou a situações. Ou ele pode ser um sujeito que a gente chama de sujeito inexistente ou sujeito indefinido, enfim, sujeito oculto. Eu já vou explicar isso um pouquinho melhor, só que primeiro vamos dar alguns exemplos aqui, tá? Então, primeiro na frase It is blue, que com o connected speech, que a gente viu lá no módulo de pronúncia, fica It is blue. It is blue. It is blue. Que significa ele é azul, ela é azul, isso é azul.
né? Aqui não tem diferença de gênero e vai estar se referindo a objetos, animais e situações. Ou seja, aqui nessa primeira frase ele está sendo usado como um pronome pessoal, né? Por quê? Porque ele realmente está se referindo a uma pessoa, a um objeto. A gente sabe disso porque blue é uma característica, né? É azul, então a gente sabe que se é azul, então alguma coisa é azul. E aí ele realmente vai estar assumindo esse papel de pronome pessoal. E agora na segunda frase, ele vai estar assumindo aquele papel de sujeito inexistente, sujeito oculto. E a frase é essa aqui: It is raining. It is raining. It is raining. Que significa está chovendo. Perceba que está chovendo não tem exatamente um sujeito no português, né? A gente já começa a frase com um verbo, com uma ação, que é a ação de estar. Só que em inglês sempre vai ter que ter um sujeito. E aí quando em português, né, a gente não teria um sujeito, por exemplo, na frase está chovendo, em inglês esse sujeito oculto vai ser o pronome it. E uma regra geral, isso não vai funcionar, né, para 100% dos casos, mas em 98% dos casos, esse sujeito oculto ele vai estar sendo usado em frases que falam sobre o tempo, clima ou então sobre distâncias. Eu sei que parece bem confuso, só que logo você já vai perceber que isso vai ficar natural para você. Então não se desespera, vai seguindo o processo, vai treinando essas frases, vai pronunciando também, porque a pronúncia ajuda a memorizar, e logo você nem vai mais precisar pensar sobre isso aqui, já vai estar saindo natural. E agora então vamos para a terceira frase de exemplo, que é It plays with the ball. It plays with the ball. It plays with the ball. Ele, ela ou isto brinca com a bola. E só para reforçar, tá? O pronome it, quando ele está sendo usado no sentido pessoal, de pronome pessoal, ele vai significar ele ou ela, só que para coisas, animais e situações. Se você estiver falando de uma pessoa, daí vai ser he para ele e she para ela. E é importante lembrar que assim como aqueles outros pronomes pessoais, né, por exemplo, o he e o she, ele vai ser usado para quando o objeto, ou o animal, ou a situação já é conhecido ou já foi mencionado antes. E essa parte de ser conhecido é bem importante, tá? Porque muita gente tem dúvida nisso. Eu já vou explicar um pouquinho melhor, só vamos ver essa frase aqui de exemplo. I love Christmas. It's a beautiful celebration. I love Christmas. It's a beautiful celebration. I love Christmas. It's a beautiful celebration. Eu amo o Natal. É uma celebração bonita. Aqui a gente está usando o it para se referir ao Christmas, né, que é, no caso, uma data comemorativa, que é o Natal. Nessa frase já tinha sido mencionado antes, né, o Christmas, só que às vezes você vai estar em uma situação onde vocês vão estar falando sobre o Natal, né, só que não foi falado a palavra Natal. Mesmo assim, pelo contexto, você já sabe, já é conhecido que vocês estão falando sobre o Natal, então não tem problema você usar o it, porque vocês já sabem do que estão falando. Próxima frase aqui de exemplo. My cat is very fast. It runs all over the house. My cat is very fast. It runs all over the house. My cat is very fast. It runs all over the house. Aqui, ó, presta atenção na pronúncia desse all over, né? Usando o connected speech. All over, all over. Então fica dessa forma, ok? E essa frase significa meu gato é muito rápido, ele corre por toda a casa, pela casa toda. Próxima frase. Where's the hospital? It's near the subway station. Where's the hospital? It's near the subway station.
Where's the hospital? It's near the subway station. E lembre-se, pronuncie aí também na sua casa. E isso significa onde é ou onde fica o hospital, tá pedindo a localização. E aí a resposta é ou então fica, aqui tanto faz, né? Significa a mesma coisa no fim. É próximo da estação de metrô. E só uma observação, é bem comum para animais de estimação que o pessoal considera como se fosse da família, que não se referencia a eles como it, né? E sim como he ou she, quando a gente sabe o sexo, né? Por exemplo, é um cachorro e masculino, então a gente se refere a ele como he, porque ele é como se fosse da família, então eles consideram como se fosse uma pessoa mesmo. E agora aqui a gente vai ter alguns exemplos que vai deixar bem claro aquela questão do uso do it como sendo um sujeito oculto, né? Um sujeito inexistente, tá? Então essas frases são: It is 2 o'clock already and he hasn't arrived. It is 2 o'clock already and he hasn't arrived. It is 2 o'clock already and he hasn't arrived. Já são 2 horas e ele não chegou. Aqui o it não está se referindo a um objeto, a uma situação ou a um animal. É uma coisa que simplesmente é. E no caso já são 2 horas, 2 horas. Então aqui nesse caso ele vai precisar do it, porque no inglês sempre precisa de um sujeito. Próxima frase de exemplo. It was snowing when we left the school. It was snowing when we left the school. It was snowing when we left the school. Estava nevando quando saímos da escola. Essa é uma ótima frase para praticar o connected speech. Próxima. It is my wedding today. It is my wedding today. It is my wedding today. É meu casamento hoje. It's only 30 kilometers from here to the church. It's only 30 kilometers from here to the church. It's only 30 kilometers from here to the church. São só 30 quilômetros daqui até a igreja. E agora a gente tem a nossa segunda forma do uso do it, que é ele sendo usado como um objeto. E agora eu vou pedir de novo para vocês lembrarem lá da primeira aula de pronomes, que a gente viu, por exemplo, o him, o her. E aí eu tinha já comentado naquela aula que o it, ele se mantém da mesma forma, então ele não tem essa mudança, né? O he, por exemplo, vira him, o she vira her, e o it vai continuar sendo it. E ele vai continuar, né, se referindo a pessoas, animais e situações. E sobre esse uso, realmente não tem muito mais o que explicar. Se você conseguiu entender os outros pronomes sendo usados como objeto, então o it funciona exatamente da mesma forma. Beleza? Então vamos lá para as frases de exemplo. I bought a new car. I drive it every morning. I bought a new car. I drive it every morning. I bought a new car. I drive it every morning. Eu comprei um carro novo. Eu o dirijo todas as manhãs. Aqui lembre lá, né, que o uso como objeto normalmente vai vir depois do verbo, porque é o pronome, né, é a pessoa ou a coisa, enfim, que recebe a ação. Então ele vem depois do verbo normalmente. Agora o próximo aqui. The kids are behaving badly. Tell them to stop it now. The kids are behaving badly. Tell them to stop it now. The kids are behaving badly. Tell them to stop it now. As crianças estão se comportando mal. Mande-as parar com isso, né? Parar agora. E aqui, perceba também, o it
vem depois do verbo. Qual verbo? O verbo stop, de parar. Próxima frase. What a beautiful dress. Can I wear it? What a beautiful dress. Can I wear it? What a beautiful dress. Can I wear it? Que belo vestido. Posso usá-lo? E aí, a gente tem mais alguns outros usos pro it também. E aqui muita gente tem dúvida, né, sobre quando é um bebê que a gente ainda não conhece o sexo. Então, nesse caso, a gente vai usar o pronome it para se referir a essa criança. E aí, uma frase aqui, né, de exemplo. What will you call it if it's a girl? What will you call it if it's a girl? What will you call it if it's a girl? Como você vai chamá-lo ou chamá-la, né, chamar a criança, se for uma menina. E aí tem mais uma situação que é quando a gente está no telefone, né, que a gente quer falar, aqui quem fala é o Gabriel. Esse é o Gabriel, em inglês fica it's e o nome, né? No caso, it's Gabriel. E alguns exemplos aqui. Hello, it's Jason. Is Betty there? Hello, it's Jason. Is Betty there? Hello, it's Jason. Is Betty there? Alô, é o Jason. A Betty está? Who is that girl with Jim? It's his sister. Who is that girl with Jim? It's his sister. Who is that girl with Jim? It's his sister. Quem é aquela garota com o Jim? É a irmã dele. Aqui, nesse caso aqui, não está sendo falado no telefone, ele está sendo usado para se referir a uma pessoa. É a irmã dele. E já vamos aproveitando, né, essa chance aqui que a gente está falando sobre o it, para falar algumas expressões que são muito usadas. Então, presta atenção aqui que isso aqui tem que entrar no seu vocabulário, beleza? It's a pity. It's a pity. It's a pity. É uma pena. It's unbelievable. It's unbelievable. It's unbelievable. É inacreditável. It's a shame. It's a shame. It's a shame. É uma vergonha. Bom, e agora a gente vai ter o it's sem o apóstrofo, né? O it's, tudo junto. E ele é a forma possessiva do it. Se for pra gente lembrar, né, das aulas passadas, ele estaria na mesma categoria do my ou então do his e se encaixa naquela tabela lá, naquela coluna. E vocês vão perceber aqui nas frases de exemplo que nem sempre a tradução dele ou dela vai aparecer. Só que ele vai ser usado no inglês para se referir, né, para dar esse sentido de posse. Por exemplo, aqui nessa primeira frase, turn the box on its side. Turn the box on its side. Turn the box on its side. Vire a caixa de lado. Aqui na tradução não tem de lado dela ou nada do tipo. Só que esse lado vai estar se referindo, né, ao lado da caixa. Então ele tem esse sentido de posse. E a mesma coisa acontece nessa segunda frase. The dog hurt its paw. The dog hurt its paw. The dog hurt its paw. O cachorro machucou a pata. E aqui esse it está se referindo ao cachorro, né? Ele machucou a pata dele mesmo, ele machucou a sua pata.
E agora, daí nas próximas duas frases, vocês vão ver que vai aparecer ali a tradução como seus, ou então como suas, seu ou sua. Mas enfim, sempre se referindo e dando esse sentido de posse, ok? The plan has its merits. The plan has its merits. The plan has its merits. O plano tem seus méritos. The hotel has its own pool. The hotel has its own pool. The hotel has its own pool. O hotel tem sua própria piscina. The baby dropped its rattle. The baby dropped its rattle. The baby dropped its rattle. O bebê deixou cair o chocalho. Aqui a pronúncia tá de esse rattle. Em inglês, né, você não vai pronunciar essa palavra com T. Vai dar o som de D, então fica rattle. Rattle. Ok? Para a próxima frase agora. My dog is scratching its ear. My dog is scratching its ear. My dog is scratching its ear. Meu cachorro está coçando a orelha dele, está coçando sua própria orelha, enfim, nesse sentido. Rio de Janeiro is famous for its beautiful beaches. Rio de Janeiro is famous for its beautiful beaches. Rio de Janeiro is famous for its beautiful beaches. O Rio é conhecido por suas belas praias. Beleza, pessoal? Então, se você ficou com alguma dúvida nessa questão do pronome it, por favor, deixa aqui nos comentários, porque realmente essa aula aqui é bem importante que você consiga entender esses usos, né, principais aqui do pronome it, ok? Se não ficou nenhuma dúvida, vamos lá então para a próxima aula.